Bom, vimos falando aí de ácidos e hoje, né, vamos terminar este assunto, na verdade, e iniciar, né, falando sobre como construímos a fórmula estrutural, né? Quando a gente falou de ligações covalentes aí no passado, né, um passado recente, a gente falou como é que a gente construía, né, a, a estrutura, né, a fórmula eletrônica de um composto covalente. Vamos aqui então, né, saber aqui mais ou menos os mesmos passos, certinho, mas tem algumas peculiaridades que, né, fazem sentido aqui a gente tocar nesse assunto. Então, jovens, vejam bem, né, um oxiácido, ele vai ter uma fórmula genérica, como mostrado aí nessa primeira linha do texto, né? Ele vai ter mais ou menos essa estrutura: hidrogênio do lado esquerdo, oxigênio do lado direito, né? E no centro a gente vai ter aquilo que chamamos de elemento central, não é isso? É o bom e velho átomo central, certinho? Então, baseado nessa estrutura aqui, a gente vai agora falar a respeito de como construímos a fórmula eletrônica desse tipo de molécula. Por que é importante a gente saber disso, pessoal? Porque tem aquela história, né, de que nos ácidos são ácidos, né? Me desculpem, nos oxiácidos são ácidos os hidrogênios que são ligados diretamente ao átomo de oxigênio, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode construir a fórmula estrutural para poder identificar isso na estrutura, tá bom? Vamos lá, olha só, né? Então, a gente tem aqui o nosso ácido, né, H2SO4, né? Muitos aí já sabem de cabeça que temos aqui o ácido sulfúrico, não é mesmo? Bom, queridos, quem é o elemento central aqui, né? Quem é o tal deste A, no caso? É o enxofre, não é mesmo? Então, vamos lá, galera, vamos lá. O primeiro passo, né? O primeiro passo para se construir a fórmula estrutural de um oxiácido é: some todos os elétrons de valência dos átomos. Então, vamos somar aqui, né? A gente tem dois hidrogênios e cada hidrogênio tem um elétron de valência, não é isso? Então, 1 vezes 2, não é isso? Mais um enxofre. O enxofre é da família 16, né? Ou grupo 16, ou família 6A. Quem é da 6A tem 6 elétrons de valência, então, né? Mais 6 elétrons. O oxigênio também é da 6A, né, galera? Né? Ele é um calcogênio também, assim como o enxofre. Né? E qual é a quantidade de elétrons de valência que cada oxigênio vai ter? Né? Nós temos 4 oxigênios e cada oxigênio tem 6 elétrons. Então, o somatório aqui dá quanto, hein, galera? Olha só, 2 mais 6, 8. 8 mais 24, professor, eu sei, 32. Eu também, tá aqui, ó, 32 elétronzinhos, né? Então, os elétrons de valência estão aí contados. Beleza, galera? Vamos para o próximo passo. Ó, o segundo passo. Coloque os oxigênios ao redor do átomo central e os hidrogênios ao lado dos oxigênios. Então, o átomo central que a gente tem aqui não é o enxofre? Sim. Então, eu faço o enxofre e coloco ao redor dele quem? Os oxigênios. Então, o oxigênio de cá. São quantos oxigênios, jovens? São 4, não é? Então, a gente distribui em torno do enxofre 4 oxigênios. Mas que beleza, professor, eu estou entendendo. É um passo a passo, isso aqui é facinho. Bom, então a gente colocou, olha, os oxigênios ao lado do átomo central. Beleza. E agora? Agora, os hidrogênios ao lado dos oxigênios. Então, a gente tem quantos hidrogênios aqui, querido? São 2, né? Então, a gente escolhe 2 oxigênios, né, distintos para que possamos colocar aí os hidrogênios, né? Então, eu vou escolher este aqui, né? Este oxigênio aqui. Coloquei aqui o hidrogênio e vou colocar o outro hidrogênio do lado de cá. Sorry, se eu quisesse colocar perto desse hidrogênio aqui de baixo, você poderia. Sorry, se fosse o de cima, poderia também. Né? A escolha é sua, beleza? Então, vou apagar aqui, vou apagar, né? Deixa eu apagar essa marcação aqui extra. Bom, agora vamos aqui para o terceiro passo, né? O terceiro passo diz o seguinte, ó. Coloque um par de elétrons. E o que é um par de elétrons, pessoal? É uma ligação, não é?
Então, um par de elétrons entre cada um dos átomos, a gente pode representar isso como sendo um tracinho. Vocês estão lembrados? Professor! O tracinho representa o compartilhamento de um elétron, não é isso? É, compartilhamento de um par de elétrons, na verdade. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um par de elétrons, aqui um outro par, que é outra ligação, mais uma e mais uma. Né? Então, lembrando que cada tracinho desses são 2 elétrons. É isso aí. Agora, o que ele está falando aqui? Ó? Bom, fizemos o terceiro passo, tudo bem, galera? Ó, colocamos um par de elétrons, né? Uma ligação, um tracinho entre cada um dos átomos. É isso? É. Só por que você não põe um aqui, ó? Ué, porque cadê o átomo aqui, né? É entre os átomos somente, né? Então, a gente já finalizou essa etapa, né? Vamos para a quarta etapa. A quarta etapa diz o seguinte, ó, vou até mudar de cor. Complete o octeto dos ligantes. Né? E aí, o que está falando aqui no parêntese? Que o hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Então, queridos, este hidrogênio aqui e este hidrogênio aqui, eles já estão com o seu octeto, que na verdade é um dubleto, né? Eles já estão com o seu octeto completo. Não é por quê? Porque essa ligação que a gente tem aqui, ó, ela já contém 2 elétrons, e os elétrons das ligações pertencem aos 2 átomos simultaneamente, não é? Então, a gente diz que este hidrogênio aqui, ele já está completo o seu octeto, não é isso? E esse hidrogênio aqui também já tem o seu octeto completo por causa daquela ligação. Então, a gente agora tem que correr atrás de completar os octetos dos outros ligantes. Né? Quem são os outros ligantes? São os átomos de oxigênio. Então, deixa eu apagar essas marcações que eu fiz aqui e vamos continuando aqui com o próximo passo. Né? Então, vou pegar aqui ó, os elétrons que a gente vai colocar agora em quem, pessoal? Nos oxigênios que tem aí, né? Para ser completo. Vamos lá? A gente sabe que fica estável com 8 elétrons, não é isso? É. Se a gente observar, este oxigênio aqui, ó, ele tem uma ligação, 2 ligações. Quantos elétrons ele já tem? Ele já tem 4 elétrons. Quantos elétrons restam para se completar o octeto? Porque este passo tem como objetivo completar os octetos, não é isso? Octetos são 8 elétrons. Então, este oxigênio, pessoal, ele ainda carece, né, 2 elétrons e outros 2 elétrons, um total de 4 elétrons. Observando agora, a gente tem 2, 4, 6 e 8 elétrons. Agora esse aqui já está completo. Não é isso? Vamos para os, né? Para os ou para o que falta aí, não é? Ixi, apaguei ali as ligações, mas eu coloco de novo. Então vamos embora, pessoal. A gente colocou 2 elétrons ali, mais 2, 4, né? Vamos para os outros oxigênios. Olha só como é que é fácil. Esse oxigênio aqui de cima, ele já tem 2 elétrons, não é? Então, o que está faltando? Está faltando 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completamos aquele octeto. Não é isso? O oxigênio aqui de baixo, ele também está com o quê? Só com 2 elétrons. Então, restam 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Já estão lá os elétrons para se completar o octeto daquele oxigênio. E esse oxigênio aqui da direita, ele apresenta 4 elétrons. Então, a gente põe mais 1, 2, 3, 4. Não é isso? Sim. Né? Observe que agora, pessoal, olha só quantos elétrons, né? Aliás, me desculpem, né? Então, a gente completou os octetos dos ligantes, não foi? Foi. Olha o quinto passo aqui, galera. Colocar os elétrons restantes no átomo central. Vamos ver se a gente tem elétrons restantes, não é isso? A gente contou inicialmente uma quantidade de 32 elétrons de valência, não é? Vamos agora verificar quantos já foram utilizados aí na fórmula. Vamos lá? Juntos e Shalom Now. Ó, atenção, não me deixe errar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32. Galera, dos 32 elétrons que a gente tinha, 32 já foram utilizados. A gente tem elétrons restantes? Não, nós não temos elétrons restantes. Então, o quinto passo já está feito. Beleza? Beleza. Agora veja aqui, ó. Se o átomo central ainda não possuir um octeto completo, deve-se fazer uma dupla ligação com o átomo de oxigênio que não formou o grupo OH. Não é isso? É. Então, se vocês prestarem atenção, galera, o que está acontecendo aqui, né? A gente já tem aqui, ó, todos, né? Todo o átomo central com seu octeto completo. Não é verdade? Sim. Né? Então, essa estrutura aqui, ela já valeria, né, para a gente colocar ali, né, como sendo uma estrutura para o ácido sulfúrico, beleza? Agora, se vocês observarem, o que está acontecendo aqui, pessoal? Né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Olha só. As ligações com os átomos de oxigênio que não formam os grupos OH. Então, de novo, ó, ligações com os átomos de oxigênio que não formam os grupos OH. Quem são os oxigênios que não formam os grupos OH? É este oxigênio de cima e este oxigênio de baixo. Não é isso? Elas podem ser representadas como ligação dativa. No entanto, essa representação não é recomendada pela IUPAC. Beleza? Então, o que acontece, né? Se o elemento central puder sofrer expansão do octeto, e quem são os elementos que sofrem expansão do octeto? São os elementos do terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, elementos do terceiro período para baixo, certinho? Então, se for o caso do elemento central estar ali, ó, do terceiro período em diante, não é isso? Ele vai sofrer expansão do octeto e as ligações dativas vão ser substituídas por uma dupla ligação. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Se a gente observar, pessoal, o enxofre, ele está exatamente no terceiro período. Então, ele sofre expansão do octeto? Sim! O que acontece? Essa ligação aqui, pessoal, ela, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma dupla, porque aquele par de elétrons migra, não é isso? E aí a gente vai ter a substituição dessa possível ligação dativa por este par de elétrons, formando aqui a dupla ligação. Beleza? Então, galera, essas duas estruturas, na verdade, elas funcionam para representar como que é o ácido sulfúrico. Beleza? Senhor, se eu fizer uma ou a outra, está ok? Sim, está ok, tá bom? Queridos, tem aqui adiante, né, outros exemplos, mas esses aqui vocês vão tentar fazer em casa, né? Tem a resposta aí na sequência, e então aí fica para aí, né, tarefinha de casa para vocês, tá bom? Neste momento agora, nós vamos iniciar falando aqui, né, de uma outra função orgânica. Vou compartilhar agora os slides e daremos sequência, viu, galera? Né? Se você estiver se sentindo um pouco inseguro com relação às fórmulas estruturais, pessoal, eu sugiro depois que com calma você dê uma olhadinha, tá bom? E se você continuar com dúvida, na próxima aula vocês me chamam e a gente tenta resolver, beleza? Então vamos lá. Galerinha, né? O que são bases? Ah, professor, base é o que neutraliza ácido. Não, isso não está errado, não. Né? Você está até certo. Agora, né, quimicamente falando, como é que a gente pode conceituar uma base? A gente diz que uma base, galera, é o seguinte: é uma substância que em meio aquoso, né, pode liberar íons OH-. Quem se lembra do Arrhenius aí, né? As Vanti-Arrhenius, o Arrhenius dizia isso, né? Que são substâncias que em meio aquoso sofrem dissociação, né? Liberando íons OH- como único ânion. Queridos, o que está acontecendo aqui? O que é dissociação? Né? As substâncias básicas, né? As bases propriamente ditas, se vocês prestarem atenção, elas são compostos iônicos. Não é isso? E todo composto iônico já tem um cátion e já tem um ânion,
não é isso? Quando a gente tem um composto iônico ali, o cristal, né, iônico, a gente já tem uma espécie com carga negativa, que é um ânion, e já tem uma espécie com carga positiva, que é um cátion, certinho? Quando essa substância é colocada no meio aquoso, aqueles cátions que já existiam, porque é uma ligação iônica, né, aqueles cátions e ânions, eles são apenas separados uns dos outros, né? Então, a gente tem, né, esse fenômeno como sendo a dissociação, em que dissociar significa separar íons, beleza? Então, observem, jovens, que, né, essas substâncias aqui do lado esquerdo, né, que eu estou indicando com este apontador a laser aqui, né, essas substâncias, elas são bases, por quê? Porque em meio aquoso liberam íons OH-, beleza? Por que que essa substância aqui, ó, o NaOH, é uma monobase? Né? Porque só tem um OH. O MgOH é uma dibase porque tem dois OH. A LOH3 é uma tribase porque tem três OH. Assim como, né, o SNOH4, né? Ele tem quatro bases, ou desculpa, ele tem quatro OHs e por isso uma tetrabase. Beleza? Não sei se vocês se lembram aí, quando o Brasil participou da Copa de 98. Ninguém era nascido, né, turma? Pois eu já era, galera, e assisti aquela Copa e me lembro muito bem do Galvão gritar: é tetra! É tetra! Aí eu fiquei perguntando assim: pai, é campeão, tá errado esse cara falar que é tetra. Não, ele tinha que falar é campeão. Né? Só que, na verdade, era tetracampeão, né? Então tem essa historinha aí do tetra, viu, galera? Então, se é tetra base, são 4 OHs. Sor, eu tô vendo aí, ó, que no texto está escrito que as bases possuem um sabor que amarra na boca. O que é isso, essa sensação? Galera, né? Às vezes aí a gente vai comer uma banana e a banana não tá tão madurinha, né? Ela tá ali mais ou menos de vez. E aí aquela, né, a banana propriamente dita, quando a gente coloca na boca, parece que tá ali de alguma maneira, né, apertando, né? Fica uma sensação um pouco estranha na boca, né? É porque ali na banana tem uma substância básica. E as bases têm essa sensação nas mucosas, né? Elas apertam, amarram. Professor, banana verde tem isso, goiaba verde tem isso, né? Outra coisa que tem isso é caju, né? O caju tem aquela sensação assim de apertar a boca. Vocês já sentiram isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, galera? Sim? Né? Vocês estão caladinhos aí? O pessoal está calado. Sim, senhor, é isso aí. Então tá certo, Paulo Roberto. Paulo Roberto não, professor, é outro aluno. Vamos adiante, então, galera? Né? E como é que é? Opa! Né? Como que é que a gente monta ali, né? A fórmula, né, dessa base. Por ser um composto iônico, pessoal, a gente vai ter um metal ligado com esse OH. A única base ali que a gente vai ter que não vai ter um metal, né, ligado vai ser o NH4. Beleza? Então vejam bem, galera, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela regrinha do intercruzar. A gente vai cruzar as valências e então chegaremos aqui, ó, na fórmula da base. Certinho? Nada demais, é tranquilão. Ixi, amassou a folha, meu Deus. Como é que é a nomenclatura da base? É a mais fácil possível, né, galera? Hidróxido de mais o nome do elemento. Então, veja aqui, né, de baixo para cima. Olha só, quem que é o Ag, galera? Ag não é a prata? Então, olha só, hidróxido de prata, não é isso? Olha esse aqui, ó, Al. Quem é o Al? É o alumínio. Então, o nome é hidróxido de alumínio. Não é isso? E essa aqui, ó, CaOH, hidróxido de cálcio. ZnOH2, hidróxido de zinco, não é? E aí a gente tem aqui a primeirinha de todas, ó, o NaOH, né, que é o hidróxido de sódio ou a soda cáustica. Professor, eu já vi soda cáustica. Eu uma vez estava na roça e vi o povo fazendo sabão. A soda cáustica é uma lasca branca
como se fosse sal de cozinha, mas em formato de umas lascas, assim, ó, professor. Exatamente, né? Às vezes o pessoal usa aí o hidróxido de sódio para desentupir pia, né, pessoal? Bom, né, avançando aqui, né, avançando, a gente tem agora o seguinte, queridos, vejam que quando a gente tem, né, metais com NOx fixo, é uma coisa. Então, esse aqui são metais com NOx fixo, ó, 1A, né, os elementos da família 1A. Quem é a família 1A, professor? Hidrogênio, né? Ele não é da família 1A, mas ele está na família 1A, porque a família 1A é a família dos metais alcalinos, né, galera? Desde quando o hidrogênio é um metal? Professor, desde nunca. Exatamente, né? O hidrogênio é o hidrogênio. Então, família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Não é isso? Tem aquela frasezinha, né? Hoje li na capa da revista Coisas Francesas, né? Família 1A tem NOx mais um. Grupo 1, ou desculpa, grupo 2A, né? Ou grupo 2 ou família 2A. Eles vão ter NOx mais 2. Alumínio, zinco e prata, respectivamente, NOx mais 3, mais 2 e mais 1. Agora, pessoal, a gente vai ter metais com NOx variável, né? E o que isso vai interferir no nome? Vai interferir no nome da seguinte maneira: aquele que apresentar o maior NOx, a gente pode dar o nome, né, com a terminação ico. Não é isso? O que eu estou querendo dizer? Vejam bem, a gente tem aqui, pessoal, nesses dois primeiros exemplos, né, hidróxidos de ferro, não é isso? Só que se a gente falar hidróxido de ferro, a gente não especifica, na verdade, porque a gente tem o ferro 2 e a gente também tem o ferro 3, não é isso? Então, quando a gente está vendo aqui, ó, FeOH3, não é isso? O que a gente pode falar? A gente pode falar que esse 3 um dia era o NOx do ferro, não é isso? Então, essa substância, a gente pode chamar ela de hidróxido de ferro 3, porque 3 refere-se ao NOx do ferro em questão, não é isso? E o ferro aqui de baixo, né? Este ferro aqui de baixo, ele tem o NOx 2, não é isso? Sim, ó, este 2 aqui que está como índice das hidroxilas, né? Índice não, atomicidade aqui nas hidroxilas, ele um dia estava lá como o quê? Como carga do ferro, né? Como sendo o NOx do ferro. Então, este ferro aqui é o ferro 2+. E aí a gente dá o nome desse hidróxido de hidróxido ferroso, não é isso? Sim, observem, pessoal, que a gente pode chamar aqui, ó, olha o FeOH3 de novo, vocês estão vendo? Só que agora ele está com o nome de quê? De férrico, não é isso? Então, aquele que tem o maior NOx, a gente pode dar a terminação ico, e o menor NOx, a terminação oso. Então, o hidróxido de ferro 3 é também o hidróxido férrico. E o hidróxido de ferro 2 é o hidróxido ferroso. Não é isso? Assim vale também para o ferro, né? Ou, desculpe, o cobre. Ô, cabeção. Olha o cobre aqui, turminha. A gente tem, nesse caso aqui, o CuOH2, ou seja, o cobre com NOx 2. Este 2 que está ali como atomicidade, ele um dia foi, né, o NOx, a carga ali do cobre. Então, esse aqui é o hidróxido de cobre 2, não é isso? E o de baixo é o hidróxido de cobre 1. Como o hidróxido de cobre 2 tem o maior NOx, não é isso? A gente pode chamar ele com terminação ico. Então, fica sendo hidróxido cúprico, tá bom? Professor, por que cúprico, né? Por que desse nome? Porque cuprum é o nome em latim do cobre, beleza? Vocês sabem muito bem, né, que muitos dos nomes, né, muitos dos símbolos que a gente tem aí referem-se ao nome em latim, né? Nem todos eles é igual ao português, não é isso? Por exemplo, cobre, o enxofre, né? O enxofre aqui para a gente, né, começa com o E, mas em latim é sulfur, né? E aí usa-se então o símbolo S. Tudo bem, galera? Até aqui, né? Vocês entenderam essa nomenclatura quando o NOx varia para o mesmo elemento? Maior NOx termina em ico, menor termina em oso. Legal? Ou então você pode usar essa nomenclatura utilizando numerais romanos. Belezinha? Deixa eu ver aqui o nosso horário. Gente, mas gente, o tempo está passando rápido assim mesmo? Que horas são? Quanto tempo a gente ainda tem? Preciso de ajuda.
Vocês podem olhar para mim aí? É isso mesmo? Galera, então os principais metais com NOx variáveis, né, são esses aqui, tá bom? Tudo bem? Então é importante que vocês guardem, viu? 12 minutos? Uai, gente, a gente tem 7 ou a gente tem 12? Ó, a aula acabaria 15 horas. A gente acaba 5 minutos mais cedo, 14h55. É, 14h55. A gente tem 10 minutos pelo menos, né? Então tá bom, vai dar certo. Meus queridos, né, uma outra classificação de base é com relação à sua solubilidade em água. Quem é solúvel e quem não é solúvel. A gente diz, pessoal, que as bases que são, né, muito solúveis, né, em água são as bases formadas por elementos do grupo 1 e a base formada pelo NH4. Não é isso? Então, são solúveis as bases formadas pelos metais alcalinos e amônio, beleza? Esse amônio, eu falei amônio, eu falei errado, aqui é amônio, não é isso? Então, as bases formadas por metais alcalinos e amônio são muito solúveis. As que são parcialmente solúveis são as formadas por quem? Pelos elementos do grupo 2, né? Metais alcalino terrosos, exceto berílio e magnésio. Né? Então, berílio e magnésio são o quê? Não são muito solúveis e também não são parcialmente solúveis. Berílio e magnésio vai fazer parte da o quê? Das bases insolúveis. Certinho? Então, se eu te perguntar aqui, olha só aqui na tela, olha aqui na tela. Espera aí, que eu vou chegar aqui onde eu quero. Aqui, ó. Galera, eu vou só pegar uma beiradinha aqui para escrever um negócio. Olha só. Essa base aqui, ó, FeOH3. Ela é muito solúvel, pouco solúvel, parcialmente solúvel ou insolúvel. Aí você faz a seguinte análise. Isso aqui é elemento 1A ou amônio? Não, então ela não é muito solúvel. Isso aqui, o ferro, é metal alcalino terroso 2A? Não, também não é. Então, essa base aqui é insolúvel. Beleza? Olha essa aqui, ó, LiOH. O hidróxido de lítio é muito parcialmente ou insolúvel? Vamos lá? É família 1A? Sim, o lítio é da família 1A. Opa, então essa aqui já é muito solúvel. Beleza? Então é assim que vocês fazem a análise, tá bom? Então, avançando aqui, pessoal, a gente tem aqui, né, aquilo que conhecemos, né, como hidróxido de magnésio, é uma suspensão. Por que é uma suspensão? Porque as suspensões são, né, misturas heterogêneas, é facilmente perceptível aqui, né, duas fases, uma fase aquosa e esse corpo de fundo ou precipitado aí, esse precipitado branco. Não é isso, turma? É isso aí. Agora, queridos, a gente pode classificar as bases também, né, quanto ao seu grau de dissociação. O que é um grau de dissociação? Ele vai indicar para a gente o percentual das partículas que são adicionadas e as que vão ficar, né, dissociadas. Por exemplo, as bases fortes, de todas as bases, né, de todas as partículas ali, ó, de base que você adiciona em meio aquoso, somente, né, um percentual delas vai estar o quê? Dissociada. Não é isso? Então, a gente diz, pessoal, que a gente só tem base forte ou a gente só tem base fraca. Quem são as bases fortes? São aquelas cujo alfa é maior que 5%. Não é isso? Então, quem são essas bases? Né? As bases que dissociam mais do que 5%. São aquelas formadas por elementos do grupo 1 e do grupo 2, exceto o berílio e o magnésio. Então, a gente diz assim, ó, são fortes as bases formadas por metais alcalinos, alcalino-terrosos, exceto o berílio e o magnésio. Por quê? Porque o berílio e o magnésio vai fazer parte das conhecidas, né, bases fracas.
Então, se a gente sabe das fortes, pessoal, olha o que está escrito aqui, ó. As demais, né, são bases fracas. Beleza? Então, são fortes 1A, 2A, exceto berílio e magnésio. E as fracas? As demais. Tudo bem? Se a gente diz, pessoal, que as bases fortes elas vão liberar muitos íons em solução, né, e quando em meio aquoso, a gente pode dizer que elas vão ser bons eletrólitos. Beleza? Já as bases fracas serão o quê? Maus eletrólitos. Por quê? Porque não vão liberar muitos íons em solução. Beleza? Então tá bom. Então, né, a gente tem esse quadro comparativo, que a base solúvel, ela de alguma maneira vai ter elevado grau de dissociação e vai ser uma base forte. Já as bases insolúveis vão apresentar baixo grau de dissociação e serão o quê? Serão bases fracas. Temos aí, então, jovens, né, exemplos, né, de bases fracas. Olha só, a mais conhecida entre elas aí é quem? É a soda cáustica. Está falando aqui, ó, que ela é um sólido branco e higroscópico. Quem sabe me falar o que é uma substância higroscópica? Alguém? Vou contar para vocês. Substância higroscópica, pessoal, é aquela que retém muita umidade do ar. Então, se você deixar uma amostra, né, colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui um objeto, né, uma amostra de soda cáustica. Com o passar do tempo, essa soda cáustica vai reter na umidade do ar e ela vai se transformando em uma espécie de pasta. Beleza? Por quê? Porque ela vai começar ali a atrair aquela água do meio e vai de alguma maneira assim, né, derretendo, dissolvendo, não é isso? A própria soda cáustica ela vai dissolvendo ali naquela água, não é? E ela é também, né, vocês sabem disso, além de ser tóxica, é uma substância corrosiva, pode causar, sim, queimaduras. Tudo bem? Assim como havia dito, né, é utilizada na fabricação de sabões, desentupidores de pia, limpadores de forno e na indústria de papel. Se eu não estou enganado, a soda cáustica ela está presente na parte da produção de papel em que se pensa no branqueamento do papel. Beleza? Então vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui, né? O hidróxido de amônio NH4. Ele, pessoal, o hidróxido de amônio, ele não existe sozinho. Ele existe quando, né, amônia, NH3, olha o NH3 aqui, ó, ele reage com água, certinho? Então, o que vai existir? Né? Vai existir um equilíbrio químico, certinho? Entre o quê? Entre, olha só aqui, essa figura mostra legal o que acontece, ó. O equilíbrio entre, olha lá, ó, olha só, olha só, olha só, olha só. Aí, beleza, ó, a molécula de água, ela perde e ganha, né, o próton ali para o NH3. Não é isso? Ela perde e ganha ali, ó. Olha lá, beleza. Né? Ela perde e ganha o hidrogênio para o NH3. Perdeu. Quando perde hidrogênio, vira NH4 com H. Quando o hidrogênio volta para o H, vira NH3H2O. Certinho? Vocês já viram essa substância aqui, pessoal, né? No supermercado, o nome dela é amoníaco, né? Também utilizada aí para limpeza doméstica. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com amônia. Eu já. Eu já fui escoteiro, e quando eu era escoteiro, galera, muito engraçado, foi legal, viu? Aprendi muitas coisas lá. Quando eu era escoteiro, a gente era escoteiro num grupo de escoteiros lá no Parque das Laranjeiras. E lá nesse grupo, em frente onde era, né, a sede do grupo, tinha uma mata que era ali do Parque das Laranjeiras. E a gente fazia as reuniões lá na mata, né? A gente fazia as brincadeiras lá e tudo mais. E aí, pessoal, muitas das brincadeiras que a gente tinha lá era de percorrer a mata e andar no meio ali, das árvores e tal, e a gente deitava no chão, ficava escondido e tal, e aí a gente acabava que dava uma readinha, né, uma escoriadinha ali e tal. E eu lembro que o nosso instrutor, né, ele perguntava lá assim, depois que a gente já tinha encerrado a atividade, quem tinha se machucado, tinha tido alguma escoriação, né?
E aí a gente falava lá para ele, né, que, eu tive. Aí ele falava assim, passa esse algodãozinho aqui com amônia. E aí a gente passava aquilo ali, né, na intenção de alguma maneira, ajudar ali, porque às vezes coçava muito. Né? Aqui em casa tem um remédio, pessoal, que ele se chama Afterbite. Foi um tio que veio dos Estados Unidos e trouxe aqui pra gente. A gente mora na chácara, eu moro na chácara, e aqui tem muito mosquito, galera, e eu sou alérgico, né? Quando o mosquito pica em mim, fica aquela bolota, assim, né, psoré. Não sei se vocês aí já tiveram experiência com esse tipo de situação, mas, galera, o remédio ele é à base de amoníaco, né, de amônia, e aí quando né, a gente sofre a picada e passa aquele remédio, ele diminui, né, aquela sensação de coceira, certo? Então, tá aí uma aplicação também, né, da amônia NH3, beleza? Né, no remédio aí para se combater a coceira, né, ou aquela sensação, né, pós-picada de inseto. Por isso que ele se chama Afterbite. Bom, queridos, próximo slide aqui, né? A gente tem aqui o hidróxido de magnésio. Esse aqui é famoso, né, professor? Sim, o antiácido. Olha lá, o leite de magnésia. Às vezes você consome alguma comida e tem aquela sensação de azia, queimação, né? E para combater isso aí, né, essa queimação causada pelo excesso de acidez estomacal, a gente consome essa substância que tem um caráter básico. Beleza? Bom, Bom, tem uma charge aqui, né? Falando aqui, o freguês pede que quer um pé de porco com molho de alho. Aí ele, muito bem, senhor. Aí o garçom vai e pergunta na sequência, quer o cardápio de antiácidos? Por quê? Porque esse tipo de comida aqui, pessoal, provavelmente vai causar uma queimação, né? Então, ele já oferece ali um cardápio com os antiácidos, porque sabe que o freguês provavelmente vai ter, né, essa sensação aí da azia, não é mesmo? Bom, pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui. Né, o hidróxido de cálcio. Esse aqui, pessoal, conhecido também como cal hidratada. Ele é utilizado, pessoal, muito, né, naquele... Quem é da roça aqui? Eu fui crescido na roça, né? E aí, eventualmente, em algumas épocas do ano, pessoal, né, aqui onde eu morava era fazenda, e aí os funcionários aqui pintavam, né, as cercas, pintavam as árvores, né, faziam isso que chamamos aqui, ó, de caiação, né? A caiação é essa pintura de cal, não é mesmo? Bom, e o que mais que eu posso dizer? Tá aqui no texto, né? Na caiação, o hidróxido de cálcio, né, o CaOH, se vocês observarem aqui, está com letra maiúscula, mas deveria ser minúscula, né? Ele também é utilizado aí na preparação de argamassa, né, e de cal clorada, que é utilizado no branqueamento de tecidos e desinfecção de águas e esgotos. Beleza? Ela também pode ser utilizada na purificação do açúcar comum. Na agricultura, a cal serve como inseticida e fungicida. Por isso que se pintava, ou que se pinta, né, eventualmente aí, os troncos das árvores aí até uma certa altura, né, para poder, de alguma maneira, eliminar ali algumas pragas. Certinho? Queridos, a gente encerra por aqui, né? Já passamos aí 2 minutinhos. A gente continua na próxima aula, beleza? Quero desejar a todos uma ótima semana e é isso. Seguimos fortes, seguimos juntos. Um abraço e um beijo a todos. Muito obrigado aí pelo suporte, Gustavo. Valeu, tudo de bom. Falou, meu querido, aquele abraço. Valeu, tchau, tchau, gente, tudo bom.